Pessoal, eu sei que é maçante assistir aulas teóricas, mas logo vamos começar com as aulas práticas. Outra coisa, não deixe de baixar o arquivo da forma que tem link na descrição. Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Renê aqui para mais uma aula. E nesta aula eu inicio o módulo 3 que trata sobre técnicas de construção de formas, né? Então vem logo de cara a pergunta: o que são e para que servem as formas digitais? É evidente que você sabe para que servem as formas físicas, né? Mas aqui, como nós estamos iniciando dentro de um curso de modelagem 3D, é importante a gente entender que a forma digital, ela é um arquivo, né? Porém, ela é um arquivo que serve de protótipo, vamos dizer, até mesmo de protótipo, para o design e para a modelagem, né? Então, deixa eu mostrar uma outra forma aqui, um outro arquivo, né, para que você possa entender melhor o que eu estou dizendo. Então aqui está o exemplo exato do que eu estava falando. A forma digital, né, que é essa daqui, vou trazê-la aqui ao lado para você ver, é a forma, é um protótipo, né, é uma cópia do pé. Então, ela serve para que nós possamos desenvolver o nosso design, como você está vendo aqui, e tudo isso foi feito em cima desta forma, e ela também serve para a nossa modelagem, que vai acompanhando todo o processo de produção, inclusive no corpo da forma, no destaque das partes do corpo da forma, até a emissão de arquivos, né, o salvar arquivos, para a produção de navalhas ou de corte a laser. Quer dizer, ela acompanha todo o processo de produção. Estamos falando sobre a forma digital, né? Porém, tem mais um detalhe que é muito importante nós conversarmos. Você já conhece esta modelagem, mas aqui eu preciso te mostrar o seguinte. A forma digital, ela acompanha, assim como a forma física, ela acompanha todas as características e antropometria, né, do pé, que nós transformamos em forma, para que o calçado seja produzido com conforto, qualidade e custo, né? Lembra que nós conversamos sobre isso? Porém, para que eu tenha conforto, qualidade e custo, eu preciso trabalhar com esses três elementos aqui também, que são o pé, a forma e o calçado, exatamente nessa sequência. Então, aqui dá para você ver, né, e analisar a importância, a grande importância que tem a forma. Mas a grande vantagem, né, nós vamos ver alguns outros detalhes sobre a forma, mas a grande vantagem de nós trabalharmos com a forma digital é que ela é fácil de fazer, ela não precisa de recursos, equipamentos, maquinário, nada disso, só com software nós fazemos, e ela tem uma versatilidade incrível. Nós podemos criar uma forma a partir de um desenho ou a partir até mesmo de uma ideia, mas ainda existe a possibilidade de produzir uma forma ou de reproduzir aqui no Rhinoceros uma forma exatamente igual à forma física, né? E por que isso? Porque nós vamos precisar dessa igualdade para tudo que nós fizermos aqui, lá no final da produção, calhar uma coisa com a outra, e a forma que nós formos usar lá, que nós usaremos lá, seja exatamente igual aqui. Lá eu digo na produção, né? Porque você vai ver que na produção, todos os calçados, você sabe disso, todos os calçados são feitos sobre a forma, né? Então, por isso, a nossa forma precisa ser exatamente igual. Tranquilo? Então, eu vou mostrar mais um detalhe aqui para você que eu acho importante, que são as partes da forma, né? São as partes da forma que nós precisamos compreendê-las para depois poder usar essas partes para construir uma série de detalhes que nós vamos construir em termos de medidas de detalhes, e que no caso não seria antropometria, né, porque essas medidas nós já vamos ter em mãos, mas as medidas que nós vamos ter que aplicar nas formas. Então aqui eu tenho a parte todinha, a parte superior ao corpo da forma, e aqui na parte inferior eu tenho o calcanhar, que vai ter essa medida, o infranque,
né, que é a curvatura aqui de trás, que nós temos o infranque interno, que é o de dentro, o interno, né, que é o de dentro, que é este infranque, deixa eu virar de ponta cabeça para poder ver, este aqui, e o infranque externo, que é o infranque de fora. Depois nós temos a planta e nós temos o bico. Assim que nós começarmos a construir as formas, né, os processos, são vários processos. Este módulo é um módulo grande, é um módulo que tem muita aula, mas exatamente com essa finalidade de nós podermos entender e controlar todo o processo no desenvolvimento da forma. Tranquilo? Então, é importante que você entenda este detalhe também, né? Esse trabalho foi feito pelo Ronaldo Finati, que é meu parceiro, né? Aqui principalmente no curso também, e você pode ver que o Ronaldo fez um desenvolvimento de formas, né? Para senhoras, para homens, para jovens, para crianças e para bebê. Então, quer dizer, cada um desse tipo de forma tem uma característica, tem um jeito, tem uma forma de ser e tem detalhes de medidas. Por isso que nós estudamos todos aqueles critérios de antropometria para que a gente chegasse aqui e pudesse transportar todas essas informações para a nossa forma digital. Então você vai ver aqui que é possível, perfeitamente possível, construir a forma digital com extrema precisão aqui no Rhinoceros. Só para você ter uma ideia, o Rhinoceros tem precisão de microns e é um dos softwares de impressão de modelagem 3D, com mais precisão do mercado e, na minha opinião, né, ou na opinião da maioria, é o software mais barato. Por isso, a grande vantagem de nós utilizarmos o Rhinoceros. Então, complementando o que eu disse agora há pouco, né, nós temos o que vem a ser a forma digital, né? Ela é um arquivo, mas ela vem a ser um protótipo, tanto visual quanto um protótipo técnico, né? São essas duas características que tem a forma, como protótipo visual, porque ó, eu estou aqui com um protótipo visual, né? Olhando todas as características, como nós já vimos em outras aulas, eu posso colocar tudo o que eu quiser aqui. Então eu tenho um protótipo visual, mas também tenho um protótipo técnico, porque eu posso planificar todas essas partes do cabedal, né, ou também do solado, e enviar esses arquivos para a produção. Beleza? Tranquilo? Deu para entender então por que protótipo visual e protótipo técnico? Porém, eu ainda posso transformar o meu protótipo aqui, que está aqui, que é o protótipo técnico, em um protótipo físico, através da impressão 3D, para que eu possa analisar todos os detalhes e ainda mandar esta forma para imprimir numa empresa especializada. Nós vamos ver os detalhes de como fazer isso, numa empresa especializada na produção de formas. Tranquilo? Você sabe que existe essa empresa, essas empresas são especializadas nisso. Há pouco tempo atrás, até o início do desenvolvimento das formas era feito nessas empresas. Porém, agora, os designers, né, o pessoal que tem conhecimento nessa área, nesse curso que você está fazendo agora e aprendendo isso, você pode fazer um protótipo, imprimir em 3D, mandar esse protótipo para a empresa que produz as formas, que fabrica as formas, ou mesmo mandar o arquivo para eles reproduzirem exatamente igual à forma que você criou e que você imprimiu em 3D. Tranquilo? Outro detalhe que você precisa saber e que eu acho que vale a pena conhecer, não para usar, mas vale a pena conhecer, né, até mesmo baixar esses arquivos, são os arquivos prontos de forma que tem na internet. Então, só que você só acha isso digitando em inglês. O LAST, que é a forma, né, Model 3D. Digitando dessa forma vai aparecer essas informações e você vindo aqui em imagem,
você vai ver que tem vários sites que vendem arquivos prontos de formas, né? E esses arquivos prontos, é claro que acompanham um certo padrão, mas nem sempre vão se adaptar ao que você precisa. Eventualmente, se você quiser, você pode baixar existem os pagos e os pagos e os gratuitos, né? Mas, como eu estava dizendo, você pode baixar um arquivo desse e fazer as alterações que você precisa fazer para o seu calçado. Isso eu acho que é coisa de preguiçoso, né? Porque você vai aprender a construir uma forma desde o início, desde o princípio. Mas eu acho que é importante eu avisar você que existe isso, tem arquivos pagos e arquivos gratuitos. Vamos entrar em um aqui só para você ver, né? Ó, Free 3D. Eu estou entrando aqui e você vai ver que aqui eles dizem, né, que é gratuito, mas o que eles dizem já tem $12 aqui, ó. Então, existe os gratuitos, eu sei que existe, mas existe os pagos também, né? Como você pode ver aqui. Então, eu achei importante te avisar sobre essa opção que também existe, né? Você ter os arquivos prontos. Eu não aconselho a fazer isso porque você vai aprender a criar seus próprios arquivos, mas estão aí para você saber. Apesar da maioria saber disso, né? O nosso curso está muito destinado para modelistas de calçados que já fazem modelagem em 2D, né? Mas eu acho importante comentar sobre o sistema de medida para formas e calçados. Eu não posso deixar de comentar isso. Então, na realidade, esse sistema é uma fita métrica chamada de fita métrica de sapateiro. Exatamente isso. Se você digitar na internet fita métrica de sapateiro, você vai encontrar que ainda é conhecida como fita métrica alemã, né? Tem todas essas confusões aí, mas o importante é a gente saber como ela funciona. Então, na realidade, lá para 1700 e alguma coisa, os sapateiros franceses tinham um padrão de medida que era o ponto francês. Nessa época, esse ponto francês era de 1 centímetro. Então, 1 centímetro era um ponto francês. Mas isso provocava uma certa folga no sapato das pessoas. E aí eles começaram a pensar melhor e fizeram algo diferente, né? Eles utilizaram uma outra medida, que é 1/3 de 2 pontos franceses da época. Então, para resumir o negócio, ficar mais compreensível, eles pegaram 2 pontos, que era 20 milímetros, né? 10 centímetros, 10 milímetros de um e 10 milímetros de outro, e dividiram por 3, 1/3 de 2 pontos, né? E o resultado dessa conta foi de 6,66 milímetros. E esse passou a ser, daquela época para cá, o ponto francês. E tudo que nós avaliamos hoje em termos de tamanho, quando você fala eu calço 38, significa 38 pontos franceses. Nós podemos traduzir isso em milímetros, é óbvio, é só multiplicar o 38 por 6,66 e nós temos a medida em milímetros. Porém, a nossa régua e os cálculos que são feitos dessa forma, utilizando ponto francês aqui no Brasil. Existem outras escalas, né, que são de numeração, que a primeira para nós é o ponto francês, mas existe ainda o ponto inglês, o ponto americano, o ponto em centímetros e o ponto Mondo Point. São 5 medidas diferentes, existem outras também, mas o mais importante que nós temos que raciocinar é que tudo pode ser relacionado à nossa régua em milímetros, né? O nosso sistema de métrico decimal. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, a ideia que eu tive aqui de falar sobre isso foi só para ilustrar essa parte que eu não poderia deixar de falar. Mas essa fita métrica de sapateiro, ela tem de um lado o centímetros, é uma fita em centímetros, e do outro lado, na parte superior, é
o ponto inglês, e na parte inferior o ponto francês, que é o ponto que nós usamos aqui no Brasil. Tranquilo? Só mais um detalhe que eu quero comentar com você, que é sobre o pino, né? O buraco que tem em cima da forma física. Tá? E em alguns casos também, quando a forma é articulada, ela tem também a chave. Então, esses detalhes não são incluídos na forma digital porque não é necessário, né? Porque são detalhes para a produção. No caso da furação do pino, é para você poder colocar o calçado num pino e segurá-lo fixo para poder montar o cabedal, o solado, enfim, todas as partes do calçado. E no caso da forma articulada, né, que são vários tipos de forma, que para nós agora no momento não vem ao caso, ele é a chave para fechar. Beleza? Tranquilo? Então, nessa aula eu fico por aqui. Um grande abraço para você e eu te vejo na próxima aula. Até lá!